Então, para começar oficialmente, eu gostaria só que você me falasse o seu nome completo, só para deixar registrado. Sim. Maria Conceição Andia de Vilhena Moraes. Ok. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é qual que é a sua ligação com as salas de cinema de Piracicaba? Eu frequentava muito os cinemas, sempre gostei. E como eu estava falando, desde menina, eu tinha 15, 16 anos, por causa da relação com meu irmão, que ele sempre gostou, então a gente estava sempre, né, no embalo, assim. Eu assistia, gostava muito de cinema e sempre gostei muito, inclusive do filme que a gente fez quando era menina, né? E o que a senhora fez nesse filme? Qual que era a sua parte nesse filme? Eu era a atriz principal, né? Então eu me lembro, assim, de umas cenas, tipo assim, eu em frente, no meu quarto, em frente, como é que fala? Um espelho, uma penteadeira, e eu penteando o cabelo, era uma das cenas do filme. Muito importante. E tinha uma amiga que era uma vizinha, ela fazia o papel da coadjuvante, né? E foi muito, muito legal. E o meu irmão era o diretor. E foi um filme assim, foi muito. Inclusive, depois a gente convidou os amigos para irem assistir o filme depois de pronto, né? Foi muito legal, não me esqueço nunca disso. Que legal. Bom. E a senhora tinha o hábito de assistir filmes assim na sala de cinema? Tinha. Você assistia com uma frequência assim ou esporadicamente? Não, eu ia. É que eu ia muito, mas eu tinha. Não sei se eu posso falar isso. Eu tinha o meu primeiro marido, ele estudava fora e ele não gostava muito que eu saísse quando ele não estava aqui. Então eu não ia muito. Quando ele vinha, sim, eu ia muito ao cinema, gostava muito de cinema. Que legal. E hoje em dia, assim, a senhora vai ao cinema ou não é? Não, bem, agora não. Agora eu já fico assistindo minhas séries, sabe? Gosto muito de assistir filme na televisão. Não tenho. Atualmente eu ando meio, como que eu vou dizer, recolhida. Sabe? Porque sou muito sozinha, né? Porque minhas filhas, Ana Maria mora em Americana, a outra mora em São Paulo. Eu só tenho meu filho que mora aqui. Então não tenho, é falta mesmo de companhia, né? Porque eu tive 2 maridos, né? Depois fiquei viúva. E então eu não tenho muito assim. E você acha que o cinema é algo que faz mais sentido assim, ir, então, em dupla, em trio, em algum grupo do que sozinho, assim? Sim. E eu acho que sim. Eu gostava de ir com amigas, né? E você lembra, assim, a última vez, assim, que você foi ver um filme no cinema? A última vez foi em São Paulo, com o meu falecido marido. Eu fui assistir Ghost, num cinema em São Paulo, ali perto da Paulista. Não me lembro o nome do cinema agora. Acho que foi a última vez que eu fui ao cinema. E aqui em Piracicaba, você lembra a última vez? E aqui em Piracicaba, faz muito tempo, né? Muito tempo. E os cinemas de shopping daqui de Piracicaba, então, você não chegou a frequentar? Não. Parece brincadeira falar, né? As pessoas adoram ir ao shopping e ir ao cinema. E eu não sinto, sabe, essa vontade de ir ao cinema no shopping. Por que você não sente essa vontade? Não é porque é pelo motivo que eu estou te falando. Eu sou muito sozinha.
Então, lógico que se eu tivesse uma companhia, entendeu? Uma amiga, ou então quando eu tinha meu marido e tal. Mas agora, como eu sou muito sozinha, eu, falar sinceramente, não tenho muita. E o último cinema de rua, assim, né? Aqui em Piracicaba foi o Cinearte Grande Otelo. A senhora chegou a frequentar esse cinema? O Cinearte, que era no shopping, né? O Cinearte, ele era atrás do Teatro Lo Soneto. Isso, aqui na Independência. Isso, na Independência. Eu cheguei. Mas só que eu não me lembro agora o filme, porque acho que eu devo ter ido uma vez, que era do Quinho também, né? Isso. A senhora só foi uma vez, assim, e não frequentava com tanta frequência, assim? Não. Ah, entendi. E eu tô indo aqui que eu tenho a minha colinha aqui também. E o Cine Broadway, a senhora chegou a frequentar? Ah, sim, muito. Muito mesmo. Nessa época, eu tinha uns 16, 17 anos, e eu ia muito no Broadway, muito. No Broadway e no Politeama. Eram os dois cinemas assim que eu mais frequentava na época. E o Broadway, nossa, muito, muito, muito. Gostava muito. E o que você assistia assim no Broadway? Você lembra de algum filme, alguma série, alguma coisa assim que te marcou, assim? Mazzaropi? Mazzaropi? Ah, o Mazzaropi, sim. Eu gostava de... Sopra mesmo que eu tô precisando. Precisando de ajuda. Help me, help me. Não, mas você vê, eu tenho 3 papéis aqui para me ajudar, então fique tranquila. Tá bom. E o Cine Broadway depois, né, ele se transformou no Cine Tiffany. Você chegou a frequentar como Cine Tiffany depois da reforma e tudo mais, assim? Do Broadway? Depois do Broadway ele se tornou Cine Tiffany. Aí a senhora chegou a frequentar ele depois de Tiffany, que foi reformado? Não, eu acho que o Tiffany é onde era o palácio, o Rivoli. O Rivoli virou palácio. E depois virou Tiffany. O Broadway virou Tiffany. O Broadway, mas essa época, sabe o que é? Eu me mudei daqui de Piracicaba, eu casei e mudei, e depois eu fiquei em São Paulo 20 anos, morando lá. Então, essa época aí foi uma época que eu nem estava aqui mais. Ah, entendi. Então, é por isso que eu falei para você que lá eu me lembro do filme que eu fui assistir com meu marido, né, Dr. Paulo, mas eu não ia muito mais ao cinema, né? Aqui já não... Aqui em Piracicaba mesmo eu já não... E então o Cine Rivoli ou barra Palácio, né? Então essa senhora também chegou a frequentar algum esse? Sim, cheguei, mas muito pouco. Porque depois, como eu falei, eu me casei e fui embora daqui. Fui morar fora, então essa parte eu ia muito lá no cinema em Uberaba, onde eu morei, né? Uberaba. Uberaba. E lá eu frequentei bastante o cinema. Porque na época meu marido estudava lá, né? Meu pai da Ana. E nós íamos bastante ao cinema em Uberaba. E como foi, assim, crescer, assim, com quantos anos a senhora saiu aqui de Piracicaba? Eu casei com 22 e já fui morar em Uberaba. Porque meu marido era estudante, né, de medicina ainda, na época. Então eu fiquei lá até ele se formar. E de lá a gente foi direto para São Paulo, para ele fazer a residência na maternidade de São Paulo. E lá eu fiquei uns 2 anos morando em São Paulo. Depois eu vim para cá. Mas aí eu já tinha Ana Maria, Nenê, o meu filho mais velho, com 2 aninhos. Então daí já ficou mais complicado, né?
Entendi. Aí depois quando você voltou pra cá, Quando eu voltei, né? Aí já ficava complicado. Daí já ficava complicado eu sair, porque... Porque com criança, né? Com criança é meio complicado. Fica complicado. É. Então, como foi crescer, assim, né? Que foi a sua infância, a sua adolescência. Como foi crescer, então, tendo essa influência do cinema, da sala de cinema, assim, ao redor, assim? Ai, o que eu vou dizer para você? Bom, eu sempre tive essa imagem por causa do meu irmão, né? Desde que eu falei, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Então eu gostava muito, sempre gostei. E quando veio essa artista aqui para Piracicaba, eu me lembro muito bem. Era bem familiar, né? Por causa do meu irmão. Então, todos em casa a gente gostava de cinema. Era um ambiente assim... Ambiente mesmo. Bacana. E o Cine Plaza? A senhora chegou aí na abertura ou frequentar? O Cine Plaza é aquele que ficava embaixo do Comurba? Não, aquele eu nem cheguei a entrar. Nem deu tempo. Não, eu fui uma vez só para conhecer, porque eu já não estava morando mais aqui. E logo depois, né, porque ficou muito pouco tempo. Era o cinema mais bonito da cidade, mais moderno, muito lindo. Mas eu fui só uma vez e logo depois aconteceu o desastre e acabou. Mas era um cinema muito lindo, bem moderno, bem diferente dos outros que a gente conhecia aqui. E onde a senhora estava quando o prédio caiu? Você estava aqui em Piracicaba? Eu tinha vindo para cá, para a casa da minha mãe, para fazer um fim de semana, porque eu estava em São Paulo, mas eu sempre vinha no fim de semana. Eu estava com a minha mãe aqui, andando aqui na Independência, que aqui você, no alto, você vê lá embaixo. Na época, o Comurba era o prédio mais alto, né, da cidade. E nós olhamos para o centro e só vimos uma poeira, uma fumaça. E cadê o Comurba? Tinha acabado de cair. Nossa. E minha mãe ficou desesperada, porque o meu irmão, o Quinho e meu pai estavam dentro do cinema, no escritório, do lado. E o Comurba caiu e eles estavam ali dentro, no condicionado, e saíram pelo cano do ar-condicionado, né? Saíram pela outra rua. Mas foi uma pena, porque eu fiquei muito pouco, eu frequentei muito pouco o Plaza. Nossa, que desespero ver o prédio caindo. Foi terrível. Minha mãe, nossa, porque a gente sabia que eles estavam lá, né? Nós sabíamos. E eles estavam lá dentro, né? E a gente ficou naquele desespero, minha mãe, nossa, e daí eles apareceram, tudo cheio de poeira, porque eles saíram da outra rua. E minha mãe gritava, ela não acreditava que era meu pai e meu irmão que estavam vivos, né? Que não tinha acontecido nada com eles. Foi muito traumático. Imagino. Muito. Mas quando o prédio caiu, assim, vocês foram para lá à procura deles ou eles apareceram em casa? Não, então, daí eu estava saindo com a minha mãe, parece que eu tinha saído com ela para fazer unha, qualquer coisa assim. Quando a gente viu aquilo, minha mãe já ficou desesperada, e eu também, né? A gente foi de carro, fomos até o centro. Quando a gente chegou, vimos o carro deles, né? Embaixo dos escombros. E aquele desespero, né? Eu, minha mãe. E daí, não demorou muito, eles apareceram. Todos assim, com pó, com poeira, porque imagina. Foi muito terrível, foi terrível. Imagino mesmo. E dado, né, toda... tem um cinema assim, que eu queria perguntar. A senhora chegou aí no Cine Paulistinha? Que era o cinema que ficava na Paulicéia? Não, nesse eu nunca fui.
É, que era super longe, também conheço poucas pessoas que foram lá também. Era lá na Paulista. Isso. Paulistinha, esse eu nunca fui. E o Cine Politeama? A Politeama frequentei muito. É? Muito mesmo. Eu estava namorando, começando a namorar, e a gente ia muito. Vocês tinham muitos encontros, assim, no cinema? No cinema. Ah, que legal. Então foi mais na época começo da sua vida adulta, assim, que você frequentou? Isso. E você lembra mais ou menos o que passava lá, o que tinha? Não. Eu lembro de uma coisa que foi muito interessante, que um dia entrei não foi no Politeama, foi no Broadway. E o meu marido, o falecido marido, era jovem e estava começando a namorar. E ele viu eu entrar no cinema e ele queria entrar, mas ele estava com camisa de manga curta, aquela época tinha que ir de manga comprida. Daí ele emprestou de um amigo correndo a camisa e entrou no cinema, porque eu estava lá. Daí quando eu vi assim, falei, mas essa camisa não é dele. Daí ele contou, não, eu te vi entrou por minha causa, né? Mas o filme eu não vou lembrar bem. Eu era muito jovem. Era muito jovem. E como que era essa experiência de se arrumar, assim, para ir pro cinema, assim? A senhora lembra mais ou menos como você gostava de ir, assim? Eu era muito vaidosa, né? Aí então eu estava sempre, naquela época, usava aqueles vestidos rodados, né? Tinha saiote. E eu era assim, conforme diziam as pessoas que me conheciam, que eu era muito, muito chique. Era chique, eu gostava, né? Gostava de me vestir bem, eu gostava muito. Era o começo da minha juventude, né? Porque eu estava ainda estudando quando eu conheci meu marido. Eu estava fazendo o último ano de professora. Eu me formei professora e depois de casada, bom, não tem nada a ver com cinema isso aí. Depois de casada, com meus filhos adolescentes, eu fiz a faculdade de Direito e me formei advogada. Só que também não exerci, mas fiz. E essa época, sinceramente, eu não ia muito em cinema. Não sei se é porque eu tinha meus filhos já, adolescentes, né? Então eu não frequentava muito, não. Depois, assim, da sua adolescência, né, como início da vida adulta, a senhora voltou a frequentar os cinemas em algum outro momento ou foi mais nesse... Então, é como eu falei para você, quando eu estava lá em São Paulo, que depois que eu me separei, eu casei com esse médico de São Paulo, e eu me lembro que eu fui com ele num cinema na Paulista, não me lembro o nome do cinema, que eu fui assistir Ghost com ele. Mas é só isso que eu me lembro. Mas nessa frequência que você ia quando tinha o brother, assim, você não voltou a... Não. Isso só quando eu tinha mesmo 16, 17, 18. A época que eu namorei, né? Que eu namorei muitos anos. Daí eu frequentava muito. Mas era mais o Broadway e o Politeama. Entendi. E o Cine Colonial? Eu lembro. O Colonial eu ia muito. Me lembro muito porque era o começo de namoro, sabe? Então eu ia muito no Colonial. Eu gostava. Eu ia bastante, sim. Ia lá por causa dos encontros? Assim? Porque meu pai não queria, achava que eu não podia namorar, porque eu era muito jovem e tal. Então a gente ia no Colonial, porque era um cinema que não era tão, assim, frequentado igual o Palácio na época, né? Eu ia muito lá no Colonial. Mas, assim, para namorar. E o Cine São José? O São José... Não, o São José era um teatro, né? E depois se transformou num cinema.
Isso, Aí eu vou até agora olhar a minha colinha para ver quando que ele se transformou num cinema. Eu não me lembro do cinema no São José. O São José foi... eu me perdi aqui. Ele foi no começo dos anos 30, 40, assim. Ele teve um cinema, assim, por um momento. Quanto? Não, pera. Eu acho que eu vi errado, porque se o Cecílio ia, né? Acho que foi lá para 50, 60, na verdade. Ah, não. Eu vi o cinema errado. Não, ele teve um cinema por volta dos anos 20, mas depois ele abriu de novo. Nos anos 50. E aí ele foi um cinema por um tempo. Era uma época, era o São José e o Broadway. Então, essa assim. Época, 50... Não, eu não me lembro. Ah, sem problemas. E pra você, então, o que significava pra você quando assim era hora de ir no cinema? O que isso significava pra você? Era gostoso, era uma hora, umas horas que a gente passava. Era muito bom. Eu gostava muito de sair para ir ao cinema. Muito legal. Gostava. E toda vez que você ia no cinema, assim, você tinha algum ritual, assim, eu tinha que primeiro, assim, tomar um banho, vestir uma roupa, e chegava lá, fazia o quê? Tinha algum ritual, uma coisa que você sempre fazia, assim, toda vez que ia no cinema? Você tinha algum hábito, assim? Eu acho que não. E hoje em dia, né, a gente estava conversando que você não vai mais no cinema. Se hoje em dia os cinemas fossem de rua, você acha que você gostaria de voltar no cinema se eles fossem de rua em vez de ser do shopping? Ai, sinceramente, eu acho que não, sabe? Porque a vida da gente muda muito, né? Então, mudou muito a minha vida, sabe? Porque fiquei muito sozinha, meu marido morreu, eu fiquei sozinha aqui, dentro de casa, demorou para passar aquela fase do luto, né? E daí eu fiquei, não me interessei mais, sabe? Em sair. Entendi. E então, se pudesse, assim, escolher uma sala que você frequentou mais, qual você acha que seria? Eu acho que é o Rivoli, né? É Rivoli, que foi o palácio, que mudou tanto de nome, né? É uma confusão. Nossa. Eu gostava muito, era mesmo, aquele que fica na Benjamin, né? Foi Palácio primeiro, depois foi Rivoli. Ele só teve esses dois nomes. Ele foi Rivoli. Era o que mais eu frequentava. Mais do que o Politeama, o Broadway. Eu acho que essa época já não tinha muito. Era mais novo, mais moderno, entendeu? Então era o que eu gostava mais. E além de ser mais novo, mais moderno, assim, tinha algum outro motivo, assim, para você frequentar mais? Ou... Não, não. E algum cinema, assim, alguma sala te marcou, assim, que tem alguma coisa que você, na hora que eu falo salas de cinema de Piracicaba, você lembra desse cinema que você frequentava mais ou você lembra de algum outro cinema, assim, que mesmo se você não estando frequentando muito, te marcou alguma coisa, assim? Não é aquilo que eu falo para você. O que marcou mesmo foi o Broadway e o Politeama, né? Que eu ia muito. Que na época acho que nem tinha o Rivoli ainda. Tinha assim. Acho que tinha. Tinha. Mas o que mais eu frequentei assim, quer dizer, eu não tinha, eu era jovem, 15, 16 anos, então não tinha namorado, então eu ia com as amigas, entendeu? E ali era o centro, né, da cidade, era onde a gente conhecia os rapazes que ficavam ali, andando em frente ao cinema, e era muito interessante. Os rapazes ficavam assim, tudo em fila, e as moças passavam, sabe, para
paquerar, flertar, na época a gente falava, né? E era sempre no Politeama e no Broadway, né? Você saía do cinema e ficava dando volta ali. E o Politeama era igual, porque era logo ali, né? Então era muito gostoso, foi uma época muito marcante. E a senhora chegou a dar essas voltas, assim? Ah, sim, sim. Ah, bacana. É. E, assim, você teve muita influência, né, para ir ver filmes no cinema. Você chegou a passar isso para os seus filhos, assim, algum tipo de incentivo? Eles acabaram não indo muito no cinema? Teve alguma coisa assim? Olha, eu acho que não, né? Sim. Ah, meu pai do céu. Eu acho que sim. Porque essa época eu morava numa chácara, era distante, né? Quer dizer, para eles irem ao cinema, eu tinha que levá-los, tinha que buscá-los, porque a gente morava distante, né? E, bom, para começar a nossa finalização, tem alguma outra história, alguma coisa que quando eu comecei a comentar sobre o assunto, assim, que você lembrou que se passou numa sala de cinema, ou que tem a ver com alguma sala de cinema? Olha bem, eu acho que não, viu? Você acha que fez parte da sua vida, assim, mas depois você passou, né? Na minha adolescência. E depois, como eu te falei, eu casei cedo, né? Pelo menos. Hoje em dia é cedo, né? 22 anos é muito cedo para casar, mas na época era tarde. Então, de eu ter saído daqui, daí eu ia muito ao cinema lá em Uberaba. Era uma coisa que eu fazia muito frequente, porque eu estava recém-casada, né? E o divertimento, a diversão da gente era ir ao cinema. Eu ia muito ao cinema, lá em Uberaba. Era né? sua principal lazer, assim? Isso, era ir ao cinema. E teve algum filme, assim, que a senhora viu que te marcou muito, assim, que você lembra até hoje, assim, de algum filme? O Vento Levou. Que, por sinal, eu acho que vi umas 10 vezes. Será que foram mais de 10? Foram mais de 10 vezes. Ai, meu pai. E O Vento Levou. Te emociona? Nossa, muito, muito. É um filme muito bonito mesmo. Bom, então indo pros finalmente, eu queria antes só pedir pra senhora olhar aqui pra câmera que a gente vai bater uma fotinho. Dá um sorrisinho. Aí pode olhar pra cá. Ai, eu não gosto de sorrir. Então, fechando a boca. Então só olha. Eu sorrio assim normalmente. Só olha. Se quiser sorrir câmera, assim. Então. Mas tem que olhar pra câmera não, aqui. Peraí. Aí. E pra finalizar agora mesmo, eu tô falando finalizar faz uns 10 minutos, né? Mas pra finalizar mesmo, eu só queria entregar um presentinho pra você de agradecimento. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que tenho que bem. agradecer pra senhora disponibilizar seu Imagina. tempo, sua casa, nossa, Imagina. mexeu em tudo. Agora você vai precisar me ajudar. Vamos lá. Olha, não vou te derrubar, não. Não, manda bala, manda bala. Eu tava Olha. carregando uma caixa com uma câmera. Olha. Acaba aí, deixa eu segurar assim. Aê!